piriri, não sei o quê. Tem que traduzir para a prática, a gente tem que dizer, olha, notificação de violência é documento prioritário e obrigatório da saúde. Então, não interessa se querem que eu comunique ou não. Eu tenho que comunicar, eu não tenho que perguntar para ninguém se pode. Esse tipo de coisa tem que estar dito para o psicólogo e para o assistente social, porque eles não vão chegar sozinhos a essa conclusão. Né? Eu dou graças a Deus que eu estou há 5 anos na fundação. Né? A minha sorte foi quando eu fui aprender a trabalhar lá dentro. Né? Eu tinha sido conselheira tutelar com muito orgulho, que, infelizmente, eu não estou vendo nenhum aqui. Tem uma colega ali, porque, assim, a gente faz a notificação, coloca isso tudo, né? Eu taco pedra na minha janela lá do meu caso, eu não vejo ninguém espiando, pô. Não tem conselho tutelar, não tem conselho municipal, não vai ninguém ali olhar, está aberto, gente. Né? É uma coisa assim que precisa, mas é uma rede, não é só psicólogo, não é só assistente social. Está todo mundo ajudando a violar, está todo mundo puxando esses gatilhos aí dessas crianças que estão morrendo mais cedo. E eu acho que está na hora da gente começar a apontar esses dedos aí para eles. Obrigada. Oi, tá funcionando? Peraí. Eu não ia fazer uma fala, mas eu sou das Ciências Sociais, sou formada em licenciatura, e eu estudo a Fundação Casa faz mais de um ano. São duas coisas, na verdade. A primeira é que eu tentei, por várias vias institucionais, eu sei que talvez de forma informal eu conseguisse mais coisas, mas eu tentei, pelas formas burocratizadas, conseguir autorização para conversar com os internos e funcionários. Não consegui. E eu tenho seguido todas as atividades do CRES, da área de psicologia que vocês estão fazendo, sobre a Fundação Casa, sobre o ECA. Desde o começo do ano, acho que eu já fui em 3. E tem sido muito bom, primeiro, para também ouvir pelo lado da psicologia, que tem sido muito interessante, e também para conseguir ouvir relatos, porque se eu não consigo falar diretamente com essas pessoas, e eu tentei acessar educadores, eu tentei acessar coordenadores que, antes de eu fazer a pesquisa, me eram muito acessíveis, já me deixaram entrar na fundação, fazer uma oficina de forma informal, e agora, com a pesquisa, eu não posso acessar. Queria deixar esse relato, agradecer o evento, e aí eu queria tocar numa coisa que eu esperava ouvir aqui, eu não ouvi, mas uma parte da violação de direitos passa pela falta de estrutura física, a falta de estrutura para os profissionais atuarem de forma adequada. Mas, se a gente olhar o financiamento que a Fundação Casa tem, é quase que R$11 mil investidos em cada adolescente por mês. Não deveria ter, não é falta de dinheiro. Então, eu queria entender, porque, assim, em termos ideológicos, etc., da opressão ser prioritária, etc., essa parte eu já entendi, é triste, e a gente tenta lutar isso com a ideologia. Mas, em termos práticos, a falta de estrutura, a falta de roupa, a falta de material, a falta de goteira, falta de cama, goteira na cama dos meninos, isso não tem sentido, não faz sentido. R$11 mil para uma criança, quem tem esse dinheiro? Muitas crianças privilegiadas não têm esse dinheiro sendo aplicado nelas. Então, eu não sei, eu queria saber de vocês, porque ninguém tocou no assunto orçamento. E se a gente olhar para o orçamento, isso é muito pior, na minha visão, esse quadro. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou assistente social, faço parte do CRES lá de Bauru. Só para fazer um relato também com relação ao tema sistema socioeducativo, lá na nossa região, o ano passado, nós, CRES e CRP, também fizemos esse tipo de evento, principalmente para chamar os profissionais das unidades da Fundação Casa para conversarmos. E, infelizmente, é a mesma coisa que eu sinto aqui hoje. Funcionários técnicos da Fundação Casa não poderem participar deste momento junto com a gente. Não serem liberados para participarem desse momento com a gente. Isso é muito triste, isso é muito revoltante. Perdão da palavra, eu estou
Tem criança, não pode. Tô pé da vida mesmo, né? Porque é um trabalho árduo que a direção estadual está fazendo, é um trabalho árduo que nós fizemos lá na região para poder ouvir os técnicos, debater o modus operandi do trabalho do assistente social e do psicólogo, e eles não serem liberados. E a gente tentou de tudo, né? A gente tentou de tudo, via direção estadual, tanto do CRP quanto do CRES, para falar com diretoria de Fundação Casa. E aí nós tivemos uma assistente social que participou de uma cidade da região, de uma unidade da região, e ela participou porque ela estava de férias. Porque senão nem ela poderia... O Fábio estava lá, ele lembra disso. Senão nem ela poderia ter ido, né? É só para deixar esse relato de que realmente o sistema, infelizmente, não deixa com que nós possamos trabalhar direito, né? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Cristina, eu também sou da Fundação Casa. Né? Muito se fala de violação de direito na hora da agressão ao jovem. Só que não é só a agressão do jovem física. A gente também, como profissional, a gente também está deixando de fazer muita coisa que deveria ser feita para o adolescente. Né? No momento que o técnico, seja ele assistente social ou psicólogo, tem que parar o seu atendimento para carimbar pasta, arquivar, ler carta, né? Colocar coisas no portal, não ter sala de atendimento que tenha luz, que tenha cadeira, que tenha mesa. Que direito que a gente tem? Que atendimento técnico que a gente está dando para esse jovem? Qual é a mudança que realmente a gente está fazendo na vida do jovem? A gente tem realmente condições de fazer alguma mudança social, política? Né? Ou a gente está ali como um mero servidor para cumprir o protocolo de bater nosso cartão e ir embora? Né? Porque, assim, sou formada na área de humanas, não de informática. Eu não tive nenhum curso para mexer em portal. Né? Também não entendo por que o atendimento técnico agora tem que ir colocado no portal e a gente vai ter que fazer rascunho. E esse tempo? Eu vou tirar de quem? Do meu jovem. Esse tempo, eu estaria fazendo intervenção com esse jovem. Mas não, eu vou estar à frente de um computador fazendo aquilo que a Fundação quer. Informatizando o atendimento. Bom, alô, alô? Está funcionando? Não. Eu queria só dar um aviso. Alô, alô, alô? Alô, alô, alô? Quem não fez a inscrição, porque estava na alô, fila, alô? na saída lá embaixo tem uma mesinha para finalizar a inscrição. Os certificados serão emitidos todos pelo CRES. Quem não fez a inscrição, porque quando chegou tinha uma fila para a gente começar o evento, tem uma mesa lá embaixo, na saída pode realizar a inscrição. E a segunda questão é que os certificados serão emitidos pelo CRES e estarão todos no portal, não é isso? Serão enviados por e-mail. Serão enviados por e-mail para todos. Então é necessário o registro do e-mail, não é isso? Muito obrigada. Bom, eu acho que a gente já está um pouco adiantado no tempo. Eu vou procurar ser mais rápido também. Acho que não está saindo, né? O som, agora acho que está. Tem que falar aqui diretamente. Está melhor agora? Está saindo? Ah, agora eu estou ouvindo aqui. Bom, eu queria... O professor Roberto já foi, né? Mas também não vou ficar criando aqui aquele negócio de fala, responde, porque o objetivo não é esse. Mas informações são fundamentais, não é? Bom, eu tinha esquecido de falar que a doutora Berenice ela foi convidada para esse encontro aqui e ela aceitou o convite. Ela aceitou o convite, ela informou que aceitou o convite. Hoje, no meio da manhã, ela foi chamada para uma atividade lá no Palácio do Governo. Ela não teve como não ir para lá, né? Aí ela me chamou a Vera, nossa gerente psicossocial, para a gente estar aqui, né? Mas é importante frisar que a doutora Berenice estava totalmente disponível, né, disposta antes disso, né?
Bom, alguns esclarecimentos, né? A doutora Berenice, ela não tem autoridade para mudar o estatuto da Fundação. Quem mudou o estatuto da Fundação foi a Assembleia Legislativa. Não é? Foi feita uma proposta de atualização do estatuto da Fundação e vários itens foram alterados ali. Não é? Então, não foi uma medida arbitrária da doutora Berenice de tirar a USP do conselho da Fundação, porque isso foi um processo de discussão, não é? E que levou uma participação ampla aí de várias pessoas. Não é? Gente, olha, a participação, desde a época da Lúcia Toledo, que os psicólogos da Fundação Casa são dispensados, e digo mais, naquela época, no próprio horário de trabalho, tá certo? Que não é simples você dispensar... Que não é simples você dizer... Eu estou falando o seguinte, desde a época da Lúcia Toledo, nós liberamos, a diretoria técnica libera os psicólogos para participar. Não é mentira, não é mentira. Essa roda de conversa que foi proposta agora, a partir de um ano e pouco atrás, não é? Nós recebemos lá na diretoria técnica vários ofícios, não é? Agora, mais para o final, porque antes nunca foi feito nem uma coisa nem outra. Nunca foi proibido de nenhum psicólogo participar e nunca foi feita a liberação de todos os psicólogos ao mesmo tempo. Tá certo? Nós temos que pensar o seguinte, nós temos compromisso com esse adolescente, não é possível você esvaziar uma unidade, nós temos lá agenda, o psicólogo e assistente social ele tem compromisso de atendimento com o adolescente. Muitas vezes esses encontros eles eram anunciados depois que a agenda já estava feita e a diretoria técnica, e eu concordo com isso, não é? Tem a responsabilidade de garantir que o adolescente seja atendido, não é? Então nunca houve nem o sim nem o não, houve sempre uma autorização para participação. Nessa época anterior, a participação era maciça, não é? Vocês podem perguntar para o diretor de vocês podem perguntar para a direção da divisão regional de vocês, não é? Isso a diretora técnica tem informado por escrito muitas vezes, não é? Foi informado por escrito muitas vezes. Nunca houve restrição de participação do psicólogo, da assistente social, da enfermagem. Em alguns momentos o Corém também pensou numa discussão, não é? Isso nunca foi feito. Para essa fiscalização agora, que foi pedida pelo promotor, não é? Em alguns momentos eu recebi telefonemas, eu recebi comunicados, aonde alguns centros, os centros escolhidos, estavam demonstrando dificuldade para que o fiscal entrasse, né? Imediatamente eu intervi nessa situação diretamente para que as portas da fiscalização fossem abertas, não é? Agora, tem caso de você estar com um diretor, estar com um encarregado técnico ali, não é? Que muitas vezes tem uma postura mais rígida. É possível de você ter uma situação local que fala, não vou liberar ninguém, papapá, numa questão interna. Agora, institucionalmente, se não chegou, é porque houve algum ruído na comunicação. Nunca houve uma proibição explícita e implícita de qualquer natureza, não é? O que houve foi uma regulamentação, tá certo? Seria uma irresponsabilidade você esvaziar todos os centros em relação a deixar o adolescente lá com agendas feitas para participar de encontros de qualquer natureza que seja essa natureza, né? Então, é importante esclarecer isso. Agora, há casos que pode ter acontecido um impedimento local, não é? A outra coisa é o seguinte, existe sim, viu, Francisca, uma orientação para o serviço social. Nós fizemos há alguns poucos anos atrás os fóruns de discussão psicossocial, que incluía psicólogo e assistente social, não é? Houve um momento em que a profissão do psicólogo e a profissão do serviço social na Fundação estava fundida,
Você não sabia mais quem era psicólogo, não sabia mais quem era assistente social, não é? Aí a gente resolveu criar um fórum de discussão para poder criar a orientação da especificidade de cada área. Muito provavelmente, algum psicólogo, assistente social que esteja aqui deve ter participado desse fórum, não é? Que foi exclusivamente voltado para a discussão da prática da psicologia no cotidiano, e dali foram criados elementos, foram criadas as bases, não é? Aonde, posteriormente, foi escrito, existe escrito, está lá no nosso portal, inclusive, um documento que chama Orientador para o Trabalho da Psicologia e Orientador para o Trabalho do Serviço Social, não é? São documentos orientadores. Nós tomamos todo o cuidado de incentivar e fortalecer a autonomia do profissional, tá certo? Nenhum psicólogo, nenhum assistente social da Fundação Casa, perante aquele documento, pode dizer que há cerceamento ali. Ao contrário, ali é incentivado que se trabalhe com a visão teórica que se queira trabalhar, não é? Que se produza o documento que se quiser produzir. Nós temos certeza que está garantido ali a autonomia profissional, não é? Até mesmo para poder gerar essa separação entre psicólogo e assistente social, que no decorrer dos anos acabou acontecendo uma fusão, não é? Se criou a ideia da dupla, não é? E a dupla é um resquício da equipe multiprofissional que nos tempos idos aí existiu na Fundação, não é? Cada centro tinha um psicólogo, assistente social, um médico clínico, um médico psiquiatra, um monte de gente. A deterioração desse processo gerou a dupla, não é? A dupla, ela pode existir, obviamente, mas tem que ser uma dupla dentro de uma equipe multiprofissional e cada um garantindo aí a sua especificidade. Hoje, o parâmetro de trabalho é um profissional para 20 adolescentes, ou 20 adolescentes para um profissional. Então, se você tem 20 profissionais naquele centro, você vai ter lá um psicólogo e um assistente social. Se você tem 40, você vai ter 2. Aí você vai dizer, não, mas eu cheguei lá e não tinha nenhum. Claro, pode ser que não tenha nenhum, pode ser que alguém esteja em férias, pode ser que o absenteísmo esteja acontecendo ali. Nós temos um problema gravíssimo de absenteísmo de todas as áreas, não é? Mas o quadro, o parâmetro estabelecido é de 1 para 20. E nós temos 150 centros. Na grande maioria desses centros, mas na grandíssima maioria desses centros, esse parâmetro está mantido. Esse parâmetro acontece, não é? Que é um dos problemas da amostra que foi colocado aqui, que nós estamos falando de 30 e poucas unidades, 32 unidades e 15 profissionais, né? É evidente que a gente vai ter uma visão bastante restrita, não é? Dentro de uma realidade, de uma instituição, que é uma instituição complexa, não é simples, é muito complexo. Trabalhar com a medida socioeducativa no âmbito das instituições privativas de liberdade é uma questão da complexidade da execução da medida e das práticas profissionais, não é? Eu acho que eu não estou do outro lado, viu, Cláudia? Eu não acho que eu estou do outro lado. Naquela época, eu também respondia por alguns cargos, né? O que eu encontrei foi um portal, né? Eu estava conversando com o Herbert aqui, ele falou uma coisa muito interessante. Você está lá no cotidiano e você tem um monte de restrições. E aí, de repente, você encontra um portal. Você encontra um portal e aí você entra nesse portal e consegue praticar alguma coisa, né? Ele conseguiu desenvolver esse eixo dele aí da música, da poesia, não é? E eu acho que a gente consegue entrar nesse portal e promover uma série de situações, porque a gente também luta lá dentro para que seja superado uma visão arcaica, não é? Que ainda prevalece em alguns setores intermediários da Fundação. Ainda prevalece algumas visões que a gente precisa superar, não é? E eu acho que devagarinho a gente avançou. Só para concluir, eu gostaria de lançar muito inicialmente aqui um paradoxo para a gente discutir. Nós estamos aqui no momento de discussão, não é? Eu acho fundamental que a gente consiga sair do senso comum. A gente teve grandes momentos aqui de superação,
do senso comum, mas nós precisamos ainda de aprofundamento. Nós precisamos de aprofundamento, de extensão, de trabalhar com a extensão que é essa realidade, não é? E de bastante trocas de informações e de discussões, não é? Eu até estendo aqui um convite formal para o Conselho Regional de Psicologia, verbal, porque eu já... Cadê a Helena? Eu já fiz, viu, Helena? No momento que a imprensa atacou os psicólogos da Fundação, dizendo que a gente fazia corte-cola, né? Psicólogos e assistentes sociais, a gente imediatamente soltou uma nota na imprensa que saiu lá no Mentimos, né? Porque lá eles colocam assim, erramos. Aquilo não é erramos, aquilo é mentimos, porque o que sai ali é mentira, né? As correções que eles fazem é na categoria de mentiras, não é? E no mesmo período, eu pedi uma discussão com o CRP e até o momento estou esperando. Nós temos 2 ou 3 ofícios enviados ao CRP, não é para criticar, não é para responder, nós não vamos brigar, é apenas para dizer que nós queremos essa discussão, não é? E eu estou aqui de público convidando o Conselho Regional de Psicologia para visitar a gestão, para procurar o campo que a gente tem lá de trabalho com os psicólogos, para a gente criar um debate do produto desse trabalho aqui. Da mesma forma como nós já conversamos com o CRES sobre isso. Né? Nós temos conversado com o CRES sobre isso. Né? Então, com o Conselho Regional de Psicologia, eu estendo aqui um convite formal, está feito, viu, Gabriela? A nossa presidente já saiu, né? Para que a gente consiga sentar e criar uma forma de debater esse material, não é? Que a gente também não viu aqui, vocês não puderam apresentar, né? O tempo talvez foi curto, mas, enquanto metodologia, você disse que foi muito semelhante, né, ao do CRES, que, numa vista de olhos que eu dei ali, eu acho que tem coisas muito interessantes ali, mas tem coisas que a gente discorda profundamente. Então, vamos discutir, não é? Vamos criar aí um processo de discussão e chegar numa discussão que é um paradoxo que a gente vive lá hoje, que é um paradoxo profundo, que nós não vamos discutir agora, mas que eu acho que a gente precisa discutir muito seriamente, que é os benefícios da privação de liberdade. É um paradoxo brutal, não é? A gente anda nas unidades, a gente conversa com psicólogos, a gente conversa com as assistentes sociais, a gente ouve dos adolescentes aquilo que ele aproveitou ali naquele momento. A privação de liberdade, ela é um malefício, mas dentro desse malefício você encontra portais que trazem uma outra dimensão da realidade para o adolescente. Não é? Existem dezenas e centenas de relatos de psicólogos, de assistentes sociais, que mostram o que o adolescente evoluiu naquela situação ali. Existe uma evolução incrível em relação a isso. Talvez o Herbert tenha percebido isso e tenha conseguido entrar nesse portal, não é? E aproveitar as oportunidades que apareceram ali. Não é? Existe, sim, um controle sobre determinadas questões, viu, Cláudia, sobre o baú. Hoje existe uma ficha, um controle muito maior sobre a violência. Nós estamos conseguindo explicitar a violência através de uma informação que nós lá na saúde implantamos para que o profissional de saúde informe sobre a violência que o adolescente sofre. Não é? Nós já conseguimos ter dezenas de demissões por justa causa no ano passado devido a isso. Não é? Então, de uma certa maneira, esse baú também já está sendo expandido. Não é? Todos os profissionais hoje podem entrar lá no portal e relatar uma denúncia de violência. Se tiver dados concretos e objetivos ali, você pode ter certeza que aquilo vai ser apurado pela corregedoria e a grande maioria chega à justa causa, que isso é público, está aí na imprensa, é obrigatório publicar isso. Não é? Então, é isso que eu queria dizer. Não é? Vamos para a discussão, vamos continuar essa discussão. A instituição complexa é muito difícil. Não é? O que foi colocado aqui, eu... sem desmerecer em hipótese alguma, mas eu reputo que sejam fragmentos dessa realidade que nós estamos lidando. Não é? Nós temos dados lá incríveis para trabalhar e para apresentar e para botar para discussão, que eu acho que a gente consegue aprofundar e ampliar essa realidade. Obrigado. Desculpa prolongar. Você vai falar?
Eu vou falar, só faltou falar algumas coisas, mas eu quero chamar a atenção só para duas coisas que eu esqueci de dizer. Uma era justamente acerca do orçamento que você trouxe. Eu não sei também se todo mundo sabe, né? A ANSED é uma Associação Nacional dos Centros de Defesa. Aqui em São Paulo a gente tem vários centros de defesa, alguns companheiros até estavam aqui, alguns ainda estão. E a gente coordena a RENADE, que é a Rede Nacional de Defesa do Adolescente em Conflito com a Lei. A RENADE é que está lançando o relatório da pesquisa em vários estados, mais o Distrito Federal. Inclusive, depois o CRES e o CRP devem ficar atentos, porque muitos dos itens pesquisados são semelhantes à pesquisa que foi mostrada aqui, né? Por exemplo, é isso que eu queria dizer, em relação à fiscalização, os conselhos de classe foram mencionados por 21% dos entrevistados como órgãos que fiscalizam o sistema socioeducativo como um todo, isso em todo o país. E o Ministério Público, em 100%, todas as unidades pesquisadas disseram que o Ministério Público fiscaliza e fiscaliza com frequência. E aí a pergunta que eu queria ter lançado antes, mas eu deixo para reflexão futura, além do Ministério Público e dos conselhos de classe, os conselhos tutelares aparecem, os juizados, enfim. Mas por que, apesar de tanta fiscalização, a gente ainda vê tanto problema, né? Tanta tortura, tanto descumprimento do SINASE, porque as condições são precaríssimas, rato, com os meninos, situações muito ruins de descumprimento dos direitos fundamentais em geral. Então, eu acho que fica uma reflexão para a gente pensar por que, apesar de tantas fiscalizações, de tanta gente fiscalizando, isso continua. E aí, nos implicarmos nisso, né? Como a companheira falou, somos nós que estamos lá. Nós ou não nós, mas que também somos nós, né? Porque possivelmente são aqueles colegas que estão lá e que não estão aqui hoje, porque talvez não se identifiquem tanto com esse viés do trabalho. E aí parece que são em torno de 8, aí depende de uma conta em relação ao orçamento, se você inclui determinadas coisas ou não. Aí uns dizem que é de 8, outros dizem que são R$10.000 de investimento feito aqui em São Paulo. E aí o Décio, depois, se ele puder falar, ele pode colocar. Então, e dizer que ainda existem abusos sexuais dentro das unidades, meninas que são engravidadas dentro das unidades, sim. A gente ainda vive isso. Tá? E também em relação aos meninos. E foi dito aqui, aí eu vou lançar, pessoalmente, eu tenho um trabalho com isso no Rio de Janeiro, mas eu tenho dúvidas ainda, isso não é um consenso, existe muita discussão dentro da ANSED, mas apareceu na pesquisa a existência de práticas restaurativas sendo feitas nas unidades de São Paulo. Então, é uma pergunta para vocês, e depois, em algum momento, que alguém quiser falar, e a gente desenvolve, no Rio de Janeiro, a justiça restaurativa dentro das unidades. Mas, particularmente, eu tenho muita dúvida ainda do qual é o papel da justiça restaurativa, especialmente nesse ambiente. Se a gente não está reduzindo o dano, porque aí essa colocação que o companheiro faz, né, de que dos benefícios da unidade de internação, acho que isso realmente para mim é bem distante, porque é uma coisa de reduzir dano. É muito complicado pensar, para mim, nesse viés, e acho que para toda a associação, de que exista algum benefício nesse ambiente, senão o de controlar e disciplinar corpos e de fazer com que ele se formate a um sistema para que ele possa sobreviver de alguma forma. Enfim, é isso. Vamos lá. Só rapidinho do orçamento. O orçamento da Fundação é de R$1 bilhão, e R$1,3 bilhão aproximadamente. Não é? E existe a grande maioria desse montante, ele existe para sustentar a própria máquina, não é? A grande maioria desse valor, ele sustenta a mão de obra, não é? Como qualquer organização. Não é à toa que o presidente da SNI está propondo 80 horas semanais, né, para os trabalhadores, porque eles não querem, né, pagar, porque a mão de obra é realmente o que é mais caro
não é? Existem questões de estruturas aí muito caras, não é? E existem vários contratos que são caros, né? Toda alimentação é contratada, não é? E sobra menos de 1% para investimento em outras atividades que seriam atividades que poderiam evoluir qualitativamente, né? Mas, de fato, a máquina ela é cara, ela já está bastante reduzida, né? Por força até de imposição do governo este ano, né? Foi bastante reduzida e realmente é um sistema caro, é bastante caro. Obrigada. A gente finaliza, eu e Daniela, agradecendo a presença dos debatedores, as falas todas muito importantes, a presença de todos os profissionais interessados e reiterar que esse tipo de atividade, né, na nossa perspectiva do CRES, ela, né, contribui para, né, o sentido dela, né, é para fortalecer a atuação profissional, é sempre nesse sentido, porque a finalidade da atuação do CRES, as suas ações todas são voltadas para a defesa da qualidade da prestação dos serviços dos profissionais à população usuária. Então, por isso, a importância desse tipo de evento e por isso também a gente convoca aí novamente a Fundação Casa, sempre que a gente pode, a gente faz essa fala de investir na educação, na capacitação permanente dos profissionais, que é dever também das instituições, né, e dos profissionais, sempre nessa perspectiva da defesa de direitos, né, dos usuários, né, que essa é a nossa meta, por isso que todos nós estamos aqui hoje. Dizer que certamente vai ter continuidade, as ações são dados coletados, essa é uma fase, né, que o CRES certamente, e junto a outras entidades, vai analisar esses dados e dar continuidade, como o Mauri Claia mesmo colocou, e outras pessoas, isso é previsto. Né? É isso, agradecer muito, avaliando que o evento foi extremamente importante e bastante produtivo. Alô, alô? Então, também quero agradecer, né, em nome do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, como conselheira dessa gestão, que conclui o processo de gestão agora, final de agosto. Finalizamos nossos 3 anos. Queria só fazer alguns comentários breves, que eu acho que são importantes. A intervenção, a pesquisa que o Conselho produziu e que apresentou para vocês em formato de livro e que lançou aqui no evento, como dito, ele tinha uma pretensão de uma análise qualitativa, né, mas ele foi feito com uma amostragem, tanto que nós comunicamos, a própria Fundação Casa, o Décio recebeu a lista das unidades que nós fiscalizaríamos, né, então, enfim, é muito claro que é uma amostragem com toda a sua diversidade da máquina por todo o estado de São Paulo. Nós ouvimos aí, se temos 500 psicólogos na Fundação Casa, ouvimos um quinto dos psicólogos, né? Ouvimos aí 20%, então acho que é significativo também, né? É um alcance. Queria afirmar aqui que nós não recebemos esse convite formal por ofício da Fundação Casa, mas estamos abertos ao convite e queria registrar que nós encaminhamos, Décio, a partir da nossa plenária. Todo mês nós nos reunimos, os conselheiros do CRP São Paulo, e na plenária última, em junho, nós deliberamos que seria importante um encontro com a Fundação Casa para discutir algumas questões desse relatório que ele produziu. Encaminhamos uma proposta de uma reunião com vocês no CRP São Paulo para o dia 8 de agosto, às 10 horas da manhã. Esse ofício foi encaminhado em teu nome, da Maria Eli e da Berenice. Então, formalizo, enfim, como você situou, eu também compartilho essa informação aqui agora. Sobre as fiscalizações, como eu já disse, alcançamos ali um grupo significativo, então acho que os dados eles têm sim reflexões, produziram reflexões importantes. Também como CRES, a nossa função é de orientação, fiscalização, por uma luta, por uma qualificação da prática da psicologia. Então, o livro, o Caderno de Debates, ele tem essa função e essa finalidade, ele propõe ali reflexões teóricas, técnicas e éticas muito importantes, que pensamos que vai servir para auxiliar e para compor com a prática do profissional no cotidiano da Fundação Casa. É nessa função que nós construímos esse material, não é? E, por fim, então, queria agradecer a todos a presença, queria somente afirmar, né, que é em nome da proteção e em nome do cuidado dos adolescentes do sistema socioeducativo que a gente construiu esse encontro CRES e CRP,
Claro que cuidando de nós mesmos, mas sabendo que o foco e o sujeito dessa história são os adolescentes, por isso que foi tão importante a presença aqui do jovem, aqui ao meu lado, Lion, como se diz? Tex. Enfim, estou aprendendo com ele ainda na nomeação artística dele, mas foi muito importante, o encontro foi muito impactante. Passo a fala para ti, claro, para você concluir. Agora já está esvaziado, por isso que eu acho que também chegamos ao fim, né? Enfim, o anúncio, o auditório está esvaziado, nosso horário a gente se excedeu e temos um teto aqui, limite, mas foi muito potente o nosso encontro, que a gente continue, seja dialogando com a Fundação Casa dentro do CRP, seja lá no DEIJE, dialogando com os promotores e também entre nós, como a gente já vem fazendo há muitos anos. O Décio citou a Lúcia Toledo, que foi a psicóloga coordenadora do Núcleo de Criança e Adolescente, depois foi o Gustavo, agora sou eu. Enfim, são todos atores aí de anos que estão construindo com a categoria essa luta, essa mobilização social para um atendimento mais qualificado e sustentando a nossa ética profissional. Então, passo a palavra para ti, lá. Bom, obrigado mais uma vez pela palavra. Aqui em minhas mãos é o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então, eu quero fazer uma pergunta. Cadê os direitos humanos? Cadê a Secretaria de Segurança para ouvir a gente aqui? Pô, beleza. Eu quero falar para o seu secretário. Você me deu isso aqui, ó, direitos humanos, há 1 ano. Eu tô lendo isso aqui há 1 ano, decorando para debater com ele, mas eu nunca trombo ele. Eu chego em vários eventos para falar e nunca trombo ele. Aí, quando eu tô na favela, no meio dos meus amigos, cantando rap, eu falo, eu sou um marginal, tô criticando, tô contra a justiça. Eu quero perguntar para ele, senhor, nós estamos debatendo, ok, quando acabar o debate, vamos na fundação. Se não tiver nenhum jovem com marca de agressão de funcionário, tudo ótimo. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas aqui eles não estão. Ah, beleza, a gente fez o convite, eles não podem vir. Eles não têm estagiário, não tem jovem aprendiz. Só tem os grandão não vêm, mas ele pode mandar um representante como esse daqui está, como ela está. Cadê? 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 É só isso que eu estou perguntando. Cadê a Secretaria de Segurança e cadê a Secretaria de Direitos Humanos? Se eu for lá amanhã bater no gabinete dele, ele vai me atender? Não, porque nem num debate ele consegue aparecer para falar comigo. Então fica difícil, né, pessoal? Tomara que ele assiste no YouTube, que esse recado é para eles. Obrigado. Já boa noite a todos e todas presentes ainda.